Muito bem, então agora a nossa Revolução Inglesa começa pra valer, hein? Guerra Civil. Bom, os historiadores, para facilitar o estudo, para facilitar a vida, dividiu a história em vários períodos. É o que a gente chama de tempo histórico. E a Revolução Inglesa também foi dividida em partes para facilitar o seu estudo. E essa primeira parte ficou conhecida como Guerra Civil, ou, para alguns, a Revolução Puritana. Puritana é uma religião protestante que já foi citada no vídeo anterior e hoje nós vamos tratar um pouquinho mais. A Guerra Civil foi de 1642 a 1648. Muito bem, de um lado nós temos o rei, do outro lado nós temos os nobres do parlamento, numa disputa de poder que tem um fundo religioso, nós vimos isso também. Então as alianças começaram a ser costuradas e feitas. De um lado nós tínhamos o rei que era católico e trouxe para o seu lado os católicos. E como ele era também a figura mais importante da religião anglicana, e pelo fato de que a religião anglicana tem muitas similaridades com a católica, então apoiando o rei tínhamos os católicos e os anglicanos. Do outro lado dessa disputa tínhamos os nobres protestantes, tínhamos também o apoio de toda a comunidade presbiteriana e puritana. Então, de um lado, anglicanos e católicos ao lado do rei, e do outro, puritanos e presbiterianos defendendo os parlamentares. Num primeiro momento, o rei e seus aliados deram uma surra no outro lado. Os parlamentares estavam perdendo feio, a coisa estava complicando, até que os parlamentares se juntaram e começaram a pensar em soluções. Como é que a gente vai reverter essa guerra, virar a nosso favor? Como é que a gente vai fazer? E a solução apresentada foi: vamos fazer o seguinte, tem um sujeito lá, um sujeito está se provando um líder valoroso da comunidade, um cara que tem muitos seguidores, um cara que é muito respeitado. Vamos chamar esse cara, quem sabe, para coordenar aqui os nossos exércitos, coordenar o nosso lado aqui da batalha, para ver, quem sabe, a gente tem uma chance. Vamos falar com ele, propor a ele a liderança do nosso exército. E nós estamos falando aqui de um sujeito chamado Oliver Cromwell. Pois bem, mas tem um detalhe importantíssimo. Cromwell era puritano, e os puritanos não eram os que mandavam no exército, era mais a questão dos presbiterianos. E ao colocar um líder puritano, a balança de poder aqui naquele lado do exército ia pender mais para os puritanos, e foi exatamente isso que aconteceu. Mas, como eles estavam sem saída, eles optaram por convocar Cromwell para liderar os exércitos do parlamento. E ele aceitou. Cabe também ressaltar que a religião puritana, ela era bem radical, né? E os seus seguidores eram transigentes, eles tinham a sua visão de mundo, a visão do evangelho, etc. E não faziam muitas concessões, não. Então eles eram rígidos e tal. E por conta até de tudo isso, eles eram meio mal vistos, até na Inglaterra, e muitas vezes até perseguidos. Então a perspectiva de colocar os puritanos na liderança era temerária ali para os parlamentares. Mas sem saída, eles tomaram essa decisão mesmo. E olha, essa decisão se provou acertada, pelo menos num primeiro momento. Cromwell era um brilhante estrategista e um cara muito inteligente. E o que ele fez de cara foi fazer o seguinte: ele retirou do comando das tropas os nobres e grandes burgueses que lideravam as tropas por conta do seu berço, do seu nascimento, pelo fato de simplesmente de serem nobres. Muitos deles nem tinham muita habilidade estratégica ou eram muito inteligentes. Eles estavam liderando por uma questão de status. Então Cromwell imediatamente acabou com isso e colocou para liderar as tropas pessoas verdadeiramente capacitadas, independente até da sua origem, se era nobre ou não. Então ele pegou pessoas por mérito e não por indicação. Foi por mérito, não por nascimento. E aí ele colocou brilhantes estrategistas, a maioria deles de sua confiança, e puritanos. Olha só os puritanos comendo pelas beiradas e tomando conta. A partir desse momento, as tropas passaram a ser muito melhor organizadas, as estratégias passaram a ser muito mais bem feitas,
E aí houve uma reviravolta na Guerra Civil e os parlamentares, liderados por Oliver Cromwell e os puritanos, reverteram a situação, conseguiram superar as forças do monarca, do rei Carlos I, e no final de alguns anos, na famosa Batalha de Naseby de 1645, os parlamentares, liderados por Cromwell, venceram, colocaram um ponto final nessa guerra civil e conseguiram superar as forças do rei. Inclusive, aprisionaram o rei, deixaram o rei prisioneiro num calabouço. Finalizada a guerra, rei prisioneiro, família real expulsa do país, os parlamentares, então, se apoderaram de todo o governo da Inglaterra. Mas a figura de Cromwell ainda era muito relevante, muito marcante, e Cromwell, ciente disso, passou a exercer sua influência, influenciando o poder, o governo inglês, o que causou uma certa antipatia junto aos parlamentares, que nesse momento que achavam que iam passar a governar, tinham a sombra de Cromwell, e ele cada vez mais se impunha como uma liderança política na Inglaterra. Então os parlamentares começaram a tramar para tentar dar um jeito de tirar o Cromwell do poder, tirar o Cromwell da liderança. Várias tentativas foram feitas e Cromwell derrubou todas. Inclusive, os parlamentares cogitaram até trazer o rei de volta. Até isso foi cogitado, e Cromwell imediatamente, quando percebeu que essas tramóias estavam chegando perto ali, ele não se fez de rogado e tomou uma atitude radicalíssima. Nunca antes tinha sido visto algo do tipo na Inglaterra, e ele fez. Ele mandou matar o rei Carlos I, que era prisioneiro. Mandou-lhe cortar a cabeça para que não houvesse a hipótese dele voltar a assumir o trono. Matou inclusive em praça pública. Foi um ato espetacular que aconteceu lá na Inglaterra. Isso aconteceu em 1649. A partir desse momento, Cromwell toma para si a liderança total do governo inglês e acaba com a monarquia, instaurando pela primeira e única vez na história da Inglaterra a República. Aquilo foi um escândalo na Europa inteira. Imaginem, matar o rei. Que coisa absurda. Já pensou se todos os países agora a moda pega, vão começar a matar rei aqui? Então a coisa ficou quente. Cromwell e a Inglaterra começaram a criar inimizades com os outros reinos lá da Europa. Mas Cromwell, firme e forte, se manteve no poder e instaurou a República e criou para si o cargo de Lorde Protetor da Inglaterra. Então Cromwell não era rei, Cromwell não era presidente, ele era o Lorde Protetor da Inglaterra. E esse cargo era vitalício, hein? Até morrer. E depois que ele morresse, seria sucedido por seu herdeiro, por seu filho no comando. Em resumo, nós temos ali, dá até para dizer que o absolutismo permaneceu na Inglaterra de uma forma ou de outra, né? Dessa vez na forma de república. Mas Cromwell tinha todos os poderes, e os parlamentares que achavam que passariam a governar perderam novamente espaço, perderam novamente poder e tiveram que se sujeitar ao Cromwell. Tanto é que em 1653, quando Cromwell se autodenominou Lorde Protetor, ele fechou o parlamento, acabou com o parlamento e passou a governar sozinho mesmo. Esse momento que eu estou narrando já é a segunda parte aí da Revolução Inglesa, que os historiadores dividiram, é a chamada República de Cromwell, que foi de 1649, marcada pela morte do rei, até 1658. A Inglaterra estava abatida economicamente por conta de guerras, etc., e precisava ser reerguida, voltar aos grandes tempos da época da Rainha Elizabeth. Então Cromwell tomou várias medidas interessantes e acabou colocando a Inglaterra nos trilhos, que passou a se desenvolver mais. E uma das coisas mais importantes que o Cromwell fez foi o chamado Ato de Navegação, ou Atos de Navegação. Uma ideia genial. Praticamente grande parte da riqueza inglesa vinha do comércio, principalmente comércio ultramarino, naval. As coisas vinham de navio de várias partes do mundo, das colônias americanas ou de outras partes do mundo, da Índia, etc.
e chegavam nos portos da Inglaterra e lá os burgueses compravam aquela mercadoria e revendiam nas cidades inglesas. Muito bem, então Cromwell, criando o ato de navegação, instituiu o seguinte, que todo e qualquer navio que for aportar na Inglaterra necessariamente deverá ser um navio inglês. Portanto, nenhum navio de outra nacionalidade poderá chegar nas praias inglesas para descarregar mercadoria. Aí você pode estar pensando assim, pô, então quer dizer que ele fechou a Inglaterra? Não vai deixar nenhum material importado chegar? Não, não é bem isso não. O que ele quis dizer com isso foi que as mercadorias têm que chegar por navios ingleses, mas não significa necessariamente que as mercadorias devam ser inglesas. Ah, aí que está. Então se o português, o espanhol ou outras nacionalidades quisessem comercializar seus produtos com a Inglaterra, que era um grande mercado e valia a pena o investimento, então eles teriam que contratar navios ingleses para transportar a mercadoria, ou pelo menos para chegar com a mercadoria nas praias inglesas. Isso fez com que a indústria naval em Inglaterra crescesse de uma forma gigantesca, tornando a marinha inglesa a maior do mundo na época. E não só a marinha militar, né, mas também a parte comercial. Então vários navios que eram feitos para trabalhar com cargas e tal foram construídos justamente para poderem ser arrendados, alugados por vários comerciantes de todas as partes do mundo para poder levar a mercadoria para a Inglaterra. Atos de navegação. Essa ideia foi tão incrível que fez com que os cofres ingleses enchessem tanto que a Inglaterra se tornou, se não a maior, uma das maiores potências financeiras e econômicas da Europa. Tudo isso aconteceu na República de Cromwell. Os nobres ingleses tentaram diversas formas de derrotar o Cromwell, tirar ele de lá por meio de tramas, mas Cromwell conseguiu se livrar de todas e permaneceu no poder até 1658, quando finalmente veio a falecer. Morreu, ninguém matou ele não, ele morreu mesmo. E aí, ao morrer, seria sucedido por seu filho, Ricardo. Só que Ricardo não tinha a capacidade do pai, a experiência do pai, e os parlamentares e nobres viram nisso uma oportunidade para retirar os Cromwell do poder e voltar a governar. Qual foi a ideia então dos nobres? Vamos fazer o seguinte, vamos lá fazer uma visitinha à senhora viúva rainha da Inglaterra. Vamos lá, ela tem um filho, vamos conversar com ela, vamos propor uma aliança para que o filho de Carlos também, seria autodenominado depois Carlos II, assumisse o trono inglês. Claro que daquele jeito, né? Que vocês já sabem, o parlamento governa e o rei fica como uma espécie de símbolo. Seria essa a condição. Pois muito bem, ao falar com a rainha, mesmo sabendo que estava lidando com gente que tinha traído o marido dela, que tinha prendido o marido dela, que tinha matado o marido dela, ela resolveu se juntar àquela gente para poder retornar à Inglaterra e seu filho Carlos assumir o poder. Fizeram lá uma trapaça, derrubaram fácil Ricardo, filho do Ricardo Cromwell, e voltou à monarquia. Assim, a gente põe fim na chamada Revolução Puritana e começa agora a terceira etapa da Revolução Inglesa, que é a chamada Restauração Monárquica, período que foi de 1660. Então você vê que o Ricardo Cromwell conseguiu governar pelo menos uns 2 aninhos aí, até 1688. Pois muito bem, Carlos II assume o trono e permanece nele por 25 anos reinando. Nesse período, o parlamento governava, enquanto que o rei participava discretamente. Era isso que o parlamento queria, deu certo, a república acabou, aliás, nunca mais teve de novo, viu? Até hoje nunca mais aconteceu república novamente na Inglaterra. A monarquia foi retomada e nunca mais parou. Pois bem, quando Carlos II morreu, assumiria então o trono seu irmão Jaime II. Pois bem, e o Jaime queria governar, queria mandar o parlamento pastar e assumir ele o governo. Será que ele vai conseguir? Pois é, tudo de novo, gente, tudo de novo, disputa do rei,
contra o parlamento. Pois muito bem. Dessa vez o parlamento teve uma ideia interessante para tentar resolver isso sem precisar cair na guerra civil, como foi o que aconteceu no passado. Então, sabendo disso, aprendendo as lições do passado, os parlamentares resolveram utilizar uma nova estratégia. E essa nova estratégia é a parte final da nossa Revolução Inglesa, que é a chamada Revolução Gloriosa. Período que durou de 1688, quando Jaime assume o trono, até 1689. Foi curto, então. Foram eficientes os parlamentares. Vamos ver o que eles aprontaram. Temendo, então, a volta do absolutismo nas mãos do rei Jaime II, os parlamentares foram até o reino da Holanda. Chegaram lá, conversaram com o príncipe holandês Guilherme de Orange. Mas eles não foram lá aleatoriamente, eles foram lá porque Guilherme era casado com a filha de Jaime II, princesa. Vamos fazer o seguinte então, Guilherme, olha só, Guilherme, por meio do seu casamento aí com a Maria, que é a filha do Jaime II, vamos derrubar o seu pai, nós vamos tirar o pai dela do trono inglês, para que vocês dois assumam lá. Então vocês vão assumir o trono inglês e vão deixar o parlamento governar. Nada de absolutismo, esquece isso daí, a gente governa e vocês herdam o reino inglês. Pois muito bem, voltaram para a Inglaterra e o rei Jaime II começou a ver que as tropas holandesas estavam se movimentando, querendo chegar perto ali do mar, do Canal da Mancha, para atravessar para a Inglaterra. E aí o Jaime II chamou os seus exércitos parlamentares e conversou: gente, precisamos nos unir, precisamos enfrentar os holandeses. Aí os parlamentares mostraram a sua verdadeira cara e disseram: não, senhor, seu Jaime, nós não vamos nos juntar ao senhor para lutar contra os holandeses. Muito pelo contrário, nós vamos nos juntar, levar nossos exércitos, nossas forças, para lutar ao lado dos holandeses. Vamos derrubar o senhor. Então, para que isso não aconteça, nós solicitamos ao senhor que renuncie, abandone o trono inglês. Ah, mas aí quem que vai assumir? Não se preocupa, vai assumir tua filha Maria, beleza? E o marido dela, o Guilherme. Vai ficar na família, pode continuar na família, não esquenta não. Não tendo outra saída, Jaime então renuncia ao trono inglês e Guilherme e Maria assumem o trono. Nenhuma gota de sangue foi derramada, não houve guerra, não houve lutas. Foi uma transição, de certa maneira, pacífica. E por conta disso que essa revolução foi chamada de gloriosa. Prontamente, o parlamento estabelece um conjunto de leis chamada de Bill of Rights, ou Declaração dos Direitos. Nesse conjunto de leis fica estabelecido que o rei não pode suspender nenhuma lei criada no parlamento, o rei não pode deliberadamente aumentar os impostos, o rei não pode convocar e comandar um exército sem o apoio do parlamento. Ou seja, o Bill of Rights não passa de formas e maneiras de restringir o poder real. A partir desse momento, então, o poder da lei passou a ser maior do que o poder do rei. E as leis eram criadas pelo parlamento. A partir desse momento, então, a Inglaterra passou a ser uma monarquia parlamentar, né? Porque são os parlamentares que fazem as leis, o rei tem que seguir as leis também, como outro cidadão, os outros cidadãos da Inglaterra não pode criar. E assim a Inglaterra é até hoje. Então até hoje a Inglaterra é uma monarquia parlamentar, onde os reis têm um papel simbólico, enquanto que o governo é exercido pelos parlamentares. É isso. Então assim nós finalizamos o nosso capítulo da Revolução Inglesa. Nós vimos todas as suas partes. Está na hora então da gente fazer exercícios para ver o que a gente aprendeu. Eu ainda pretendo fazer uma terceira parte, uma parte menor, pequena, contando para vocês quais foram as consequências da Revolução Inglesa, tá bom? Mas isso fica para a próxima aula.